Enquanto todos escolhem despertar, eu escolho reforma constitucional. Meus colegas riem de mim, me chamando de tolo. A orientação para a herança da cultivação se perdeu na Grande Guerra de 100 anos atrás, e desde então, a cultivação se tornou um aprendizado de preservação da saúde, enquanto o despertar é o caminho para a iluminação. No entanto, não sinto nada em relação ao ridículo, pois em breve a lua se partirá e inúmeros demônios poderosos emergirão dela. E em um piscar de olhos, ceifarão inúmeros despertos, enquanto apenas cultivadores serão a única esperança. Neste momento, estou olhando fixamente para o formulário em minha mão. Na vida anterior, minha família e eu morremos naquele desastre, mas milagrosamente viajei para o mundo da cultivação e obtive 3 sons da criação por acaso. Cultivei amargamente por milênios, alcancei inúmeras vitórias e me tornei uma lenda na época. No entanto, essa prática desesperada é apenas para esperar escapar do tempo e do espaço após ascender à imortalidade, e voltar para o dia anterior à chegada dos demônios para salvar meus pais. Nunca pensei que, ao cruzar a tribulação novamente, seria atacado por alguns ladrões conspiradores há muito tempo, caindo em um lugar de destruição eterna. Inesperadamente, ao abrir os olhos novamente, voltei para quando estava preenchendo o formulário de inscrição, Qin Xuan. Se você escolher a cultivação, não faremos equipe com você neste exame, encontre outra pessoa. Zhang Shui balançou a cabeça desapontado e se aproximou, seguida por 2 homens e 2 mulheres. 1 mês atrás, os 6 combinaram de fazer equipe para este exame, e na semana passada esses 5 viram que eu não consegui despertar e quiseram desistir completamente. Afinal, pessoas que não despertaram são consideradas um fardo aos olhos deles. Tudo bem, eu disse calmamente. Ao ouvir essa resposta simples, os 5 revelaram uma expressão de surpresa, pensando que eu imploraria para que não me abandonassem. Afinal, é difícil para pessoas que não despertaram encontrarem despertos para se juntarem. Parece que Qin Xuan desistiu completamente por não ter conseguido despertar. Ao ver isso, Zhang Shui mostrou um pouco de pena em seus olhos. Boa sorte para você. Um garoto magro lançou um olhar frio. Parece que vamos testemunhar uma piada. É preciso mais de 10 anos de trombose cerebral para valorizar a palavra cultivação. Ao ver meus companheiros de equipe me abandonando, os alunos ao redor soltaram mais uma onda de zombarias. No entanto, eu não me importei, voltei para casa. Meus pais já haviam preparado um jantar farto, esperando eu voltar. Vendo que o filho não conseguiu despertar, os 2 evitaram deliberadamente esse assunto durante a refeição, até que depois de comer, meu pai me chamou e me entregou um cartão preto. Pai, o que é isso? Meu pai respirou fundo. Revelou um sorriso. Este cartão contém nossas economias de mais de 20 anos. Pegue. Eu e sua mãe não conseguimos despertar e ainda vivemos bem. Você também é adulto agora. Algumas coisas devem ser decididas por você mesmo. O máximo que podemos fazer para te ajudar é isso. Depois de dizer isso, ele colocou o cartão na minha mão. E então foi para a cozinha ajudar a mãe a lavar a louça. Fiquei paralisado no lugar, essa preocupação que transcende milênios. As memórias do passado ressurgiram na minha mente, as cenas da memória e da realidade se fundiram. Desta vez, eu absolutamente não deixarei a história se repetir, porque a aura deste mundo é escassa. Só se pode contar com a absorção da aura de tesouros para cultivar, e comprar tesouros significa que preciso de dinheiro, então não fui modesto com meu pai. Imediatamente depois, peguei o dinheiro e fui para a maior farmácia próxima. A maioria são despertados que vêm comprar poções. Posso ajudar em alguma coisa? Nesse momento, uma linda garçonete com o uniforme da farmácia Ruican veio perguntar: vocês têm ginseng, lotos de sangue e atractilóides aqui? Ao ouvir que eu queria comprar ervas medicinais, a garçonete de repente mostrou um olhar surpreso. Quem compra ervas medicinais agora? Assim, nossa farmácia também tem uma filial especializada na venda de ervas medicinais. Lá pode haver os itens que você precisa. Depois de dizer isso, ela me levou para uma farmácia cheia de fragrância medicinal. Diferente da loja anterior, aqui estava deserto, um velho usando óculos de leitura. Sentado em frente ao computador, lendo um livro silenciosamente. Tio Qi, este cliente precisa comprar ervas medicinais. A garçonete disse respeitosamente: entendido, você está ocupada. Tio Qi acenou com a cabeça, depois largou o livro e olhou para mim. Rapaz, o que você quer comprar? Quanto mais velhas as ervas, melhor. Eu disse diretamente. Não há muitas pessoas comprando ervas medicinais hoje em dia. Tio Qi operou no computador. Olhe você mesmo. Essas são as ervas que eu preciso. Eu selecionei um ginseng,
um lótus de sangue e um lindsay milenar. Tio Ki ficou um pouco surpreso. Não há muitos jovens que podem reconhecer essas ervas caras agora. Então ele se levantou. Ele pegou 3 caixas bem embaladas do armário de madeira atrás dele. Você pode olhar. Não toque. Sentindo a leve aura exalada pelas 3 ervas, perguntei. Quanto custa? 350 mil por uma, 1.050 mil por 3. Eu franzi ligeiramente a testa. É muito caro. Eu só tenho cerca de 500 mil agora. Só posso comprar uma. Depois de um momento de silêncio, pedi ao tio Ki para pegar outras ervas com preços relativamente baratos. Depois de observar cuidadosamente, confirmei o efeito e o preço. 350 mil é caro. Esta fruta Luo custa apenas 10 mil. O efeito do ginseng é equivalente a 20 frutas Luo, além da idade e raridade do ginseng. Tomar por muito tempo antes dos 18 anos pode aumentar a chance de despertar. Só isso já aumenta o preço em pelo menos 100 mil. Tio Ki apontou para o ginseng cultivado ao lado. Se você aceitar cultivar o corpo, posso te vender por 100 mil. Olhei e balancei a cabeça. Quase nenhuma aura. Inútil para mim. Neste momento, um homem de meia idade com uma cicatriz no rosto e com uma expressão assustadora entrou na drogaria. Velho Ki, vamos acertar as contas. Assim que entrou, jogou a mochila no balcão, e um pouco de sangue vazou da mochila. Velho Ki abriu o pacote e despejou o que estava dentro. Era uma pilha de materiais de primeira mão sangrentos. Boa colheita. Velho Ki elogiou. Mais ou menos. Encontrei 2 bestas demoníacas de nível terra e acabei com alguns dos meus irmãos. O homem de meia idade abriu a boca, revelando um sorriso com dentes amarelos. Um total de 2 milhões. Transfiro para você pelo celular. Ok, lembre-se de me preparar alguns remédios, amanhã venho buscá-los. Depois de dizer isso, ele saiu sem olhar para trás. Sua drogaria também coleta materiais de primeira mão? Perguntei surpreso. Velho Ki acenou com a cabeça enquanto arrumava os materiais. Alguns medicamentos precisam de materiais de primeira mão como auxílio. Esse cara é um desperto que faz isso profissionalmente. Então, Velho Ki olhou para mim com um sorriso. Garotinho, quer fazer um acordo? De repente, fiquei um pouco confuso. Que acordo? Você não tem dinheiro. Velho Ki disse sem rodeios. Eu vejo que você tem muito conhecimento sobre esses materiais medicinais. Venha trabalhar na minha loja, esses 3 remédios contam como sua recompensa. Então, fiquei em silêncio por um momento e balancei a cabeça lentamente. Sem tempo. Em seguida, Velho Ki bateu levemente os dedos na mesa e disse novamente, então, vou dar um passo atrás. Aqui sempre vem gente vender materiais medicinais obtidos no deserto, às vezes alguns materiais medicinais estranhos que eu não consigo determinar, e preciso que você avalie. Pode ser, pode ser. Acenei com a cabeça depois de ouvir. Essa condição parece comum, mas com sua experiência e visão, ajudar o Velho Ki a avaliar os remédios é definitivamente uma grande vantagem para o Velho Ki. Ok, então até a próxima. Velho Ki espera que você possa me trazer uma surpresa. Velho Ki me entregou 3 caixas e então se virou para continuar limpando os materiais. Depois de receber os materiais medicinais, peguei um táxi para o Parque do Lago Ion. Depois de renascer, descobri que a aura no Parque do Lago Ion é mais rica do que em outros lugares. Este é o momento de me preparar para ir ao Lago Ion para aprisionar. A aura contida nos 3 materiais medicinais não é muita, se for dada a outros cultivadores. Pode ser um pouco difícil aprisionar e refinar armas, mas como um especialista que já esteve no auge da humanidade, posso naturalmente usar os 3 remédios ao máximo. Ao aprisionar e refinar armas, seja duradouro e estável. No Parque do Lago Ion, há também muitos velhos sentados à beira do lago meditando e cultivando. Só que, essa suposta meditação e cultivo dessas pessoas, aos meus olhos, nada mais é do que sentar ali e relaxar todo o corpo. Isso nem sequer conta como cultivo. Sentei-me ao lado de um grande salgueiro e vários velhos de cabelos grisalhos logo se reuniram ao meu redor. Nos dias anteriores, quando comecei a cultivar, esses velhos descobriram que ficar perto de mim os deixava cheios de energia. Então, sempre que me viam, se aproximavam. Eu não disse muito e comecei a executar a fórmula da criação dos 3 sons. A fina energia espiritual circundante surgiu, os galhos do salgueiro balançaram por um momento, como se tivessem ficado um pouco mais verdes. Olhei para trás e vi que os velhos estavam confortáveis e com o rosto rosado. Eles pareciam 10 anos mais jovens. Mais tarde naquela noite, a lua estava brilhante e as estrelas escassas. Todos foram embora do parque. Quase pronto,
para tentar avançar de nível novamente. Desenhei uma pequena formação de coleta de espíritos no chão e coloquei 3 ervas medicinais na formação. A formação de coleta de espíritos emitiu uma luz cinza nebulosa, e as 3 ervas medicinais murcharam rapidamente, e a energia espiritual nelas foi extraída sem reservas. Transformou-se em fios de objetos espirituais visíveis a olho nu e foram absorvidos por mim. Neste momento, minha mente estava livre de objetos externos, e dei tudo para romper a barreira. De manhã, um redemoinho soprou ao meu redor. Quando abri meus olhos bem fechados e expirei uma respiração turva, senti o fluxo de poder espiritual há muito perdido. Finalmente avancei para o primeiro nível de refinamento de Ki. Desta forma, posso lançar alguns pequenos feitiços. E isso conta como ter o poder de me proteger. No começo, eu não sabia nada sobre cultivo, e tropecei por 100 anos antes de entrar pela porta da frente. Desta vez, devo alcançar a perfeição em cada reino e ascender ao pináculo novamente. Xuanji se levantou e saiu. Alguns velhos vieram aqui. Quem desenhou este diagrama no chão? Interessante. Um velho magro com cabelo de garça e rosto infantil olhou por um tempo sob o luar. Xuanji sentou-se no meio do padrão, e ficou chocado por um momento. Descubra para mim. Quem desenhou este diagrama? Voltando para casa, troquei de roupa antes de ir para a escola. Depois de um tempo, o Ministério da Educação se unirá a todas as universidades para realizar a primeira competição da Taça do Destino. O primeiro lugar na competição pode obter enorme atenção e enormes recursos, somente entrando na universidade através do Gaokao. Você tem a chance de participar da competição da Taça do Destino. Então, este Gaokao, eu ainda tenho que ir para participar da diversão. Neste momento, a 6ª turma do último ano do ensino médio estava barulhenta e caótica. Meu aparecimento silenciou brevemente a turma. O mestre do cultivo da nossa classe está aqui. A primeira pessoa no mundo do cultivo chegou. Alguém zombou. Essa esperada onda de seguidores não apareceu. Neste momento, outros alunos estão olhando para mim surpresos. Hoje eu pareço diferente do passado, com uma sensação de transcendência. Justamente neste momento, o professor da turma, Zhang Lu, entrou na sala de aula, bateu na mesa para acalmar a todos e começou a falar. Atenções para o Gaokao. O exame conjunto das 28 escolas secundárias da Estrela Azul será realizado na área selvagem do campo de provas número 38. Caça bestas demoníacas de diferentes níveis para obter diferentes pontos. Entre eles, bestas demoníacas de nível F e nível 1. São equivalentes a itens extras. Daqui a pouco, todos vão ao pátio buscar os suprimentos antes da partida. Depois de falar, Zhang Lu se virou e saiu. Caros alunos, retirem os suprimentos em lotes. Façam fila para retirar os suprimentos. Neste momento, uma voz imponente veio da frente. Era o diretor da escola. Como um desperto. Mesmo sem um microfone, a voz é bastante dissuasora. Os despertos retiram no meio. Os mecânicos à direita, os pesquisadores à esquerda. Cultivo. Quem da nossa escola escolheu o cultivo? Como todos sabem, escolher diferentes aspirações. Você receberá diferentes pacotes de recursos durante o Gaokao, além dos mesmos medicamentos e tigelas de ração seca. Os despertos receberão armas frias personalizadas de acordo com diferentes. Os mecânicos receberão exoesqueletos mecânicos e os pesquisadores receberão armas de fogo. Quanto à aspiração de cultivo, nunca apareceu no Gaokao. O diretor não sabia que tipo de arma seria apropriada e sorriu depois de uma breve transe. Este aluno cultivador, vem aqui para retirar os suprimentos. Este tipo de cena pode ser constrangedor para alunos comuns, mas para mim, não tem influência alguma. Eu simplesmente subi ao palco calmamente. Colega, se você mudar de ideia agora, eu posso permitir que você mude sua aspiração uma vez, o diretor persuadiu. Não precisa. Eu balancei a cabeça. O diretor ficou sem palavras. Por que esse garotinho é tão teimoso? Mas não é bom dizer mais nada. Se esforce. A expressão de Zan não era boa. Ele olhou para os outros alunos que estavam assistindo ao show e disse: O que vocês estão olhando? Depressa, peguem os suprimentos. Neste momento, uma linda garota com longos cabelos azuis gelo, alta e com um rosto delicado. A garota passou na minha frente. Seus olhos brilharam e ela me avaliou discretamente. Qi Shuei é o da classe avançada. O único membro feminino dos despertos com talento para o Qi espiritual em nossa escola. Ela é tão linda à vista de perto. Os meninos olhavam para Qi Shuei atordoados. 20 minutos depois, todos pegaram seus recursos sob a direção do diretor.
Milhares de candidatos saíram da escola em massa, e a atmosfera no avião militar neste momento. Sutil. Muitos alunos estavam ansiosos, usando a fala para aliviar a tensão. Muitos olhavam secretamente para ela. Ela não tem medo? Ouvindo o pessoal da classe 6 dizer. Ela não só não despertou, como também foi abandonada por sua equipe original. Quem estaria disposto a levar um fardo? Essas pessoas riram, como se isso aliviasse a tensão. Ok. Chegando à área do campo de testes número 38, agora a 200 metros do solo. Todos saltem. A porta traseira da aeronave militar se abriu. O pessoal de escolta deu a cada pessoa um paraquedas. Todos os candidatos pularam sucessivamente em pequenos grupos. Uma ruína coberta de trepadeiras, ervas daninhas, mosquitos e insetos voando. O ar estava cheio de um cheiro úmido. Olhem, quem é aquele? O único cultivador na escola, uma probabilidade de 1 em 1000, realmente encontramos. Um menino revelou uma expressão de surpresa. Falando nisso, se algo acontecer daqui a pouco, devemos ajudá-los. Uma menina estava um pouco preocupada. Ajudar? Por que não ajudar? Ajudar os colegas no exame Gaokao e deixá-la denunciar. Também podemos obter pontos extras. Um menino corpulento tinha uma expressão determinada. Enquanto os 5 conversavam, 3 lobos-cães saíram correndo das ruínas atrás de mim. Cada um tinha 1 metro de altura e 2 metros de comprimento, mostrando seus dentes e garras de forma particularmente horrível. No entanto, eu parecia não ter notado os lobos-cães atrás de mim e ainda estava caminhando lentamente para frente, claramente não despertado. Sendo tão descuidado na área selvagem, realmente cortejando a morte. Aquele menino corpulento. Embora tenha dito isso, ele também apertou sua espada de batalha, pronto para agir a qualquer momento. Um lobo-cão estava de pé sobre as ruínas cobertas de ervas daninhas, seus olhos verdes escuros e frios fixos na figura à frente. Avançou ferozmente, mas eu apenas dei uma olhada nos 3 lobos-cães, mas não desviei nem evitei. Que idiota! Prepare-se para agir. Os 5 escondidos atrás das ruínas viram isso. Não pude deixar de amaldiçoar em voz alta. Este é um lobo-cão, não um animal de estimação. Sem mencionar as presas e garras afiadas do lobo-cão que podem quebrar até mesmo grandes árvores. O poder carregado por seu ataque em alta velocidade não é mais leve do que uma motocicleta em alta velocidade. Mesmo eles, que são despertos, se forem atacados de frente por um lobo-cão, perderão temporariamente a mobilidade. E um cara que não despertou, se fosse atingido de frente, estaria gravemente ferido ou morto. Apenas no instante seguinte. Eu me viro e ataco de repente. 3 socos consecutivos no vazio. 3 cães-lobo correndo ferozmente foram ejetados como balas de canhão. Um dos cães-lobo. Rolou precisamente sobre o grupo de 5 pessoas, sangue escorrendo dos cantos de suas bocas enquanto lutavam. Em um momento, não havia mais sinal de vida. Um garoto corpulento abaixou a cabeça, olhando para este monstro morto perto de seus pés, sentindo-se subitamente confuso. Ele realmente matou um cão-lobo. Como isso é possível? Alguém exclamou em voz baixa. Li Ming, como você acha que esse cara fez isso? Uma garota arregalou os olhos, olhando para o garoto corpulento. Li Ming engoliu em seco. Como eu saberia? Por que você está me perguntando? A quem devo perguntar? Para derrotar o Memória instantaneamente, é preciso no mínimo um desperto de nível celestial. Despertos comuns podem matar bestas da memória, mas certamente precisarão lutar um pouco. Apenas um desperto de nível celestial. Pode liberar uma habilidade de despertar e eliminar um monstro instantaneamente. Neste momento, estou caminhando em direção a eles. A varredura de pontos do exame de admissão à universidade só estará aberta no 3º dia às 12 horas. Antes disso, os candidatos. Precisam coletar e guardar os materiais dos monstros que mataram. Usei a ponta da minha faca para arremessar um núcleo de cão-lobo para o alto. Então o coloquei na minha mochila. Em seguida, saí sem olhar para trás. Após avançar para o período de prática, meus 5 sentidos e 6 percepções melhoraram muito. Mesmo as menores vibrações do ar em um raio de 100 metros ao meu redor. Posso sentir facilmente. Então, eu já havia percebido a existência dos cães-lobo e desses alunos ao redor. Apenas alguns despertos de nível, não são nada para mim. Depois de guardar 3 núcleos de monstros, comecei a seguir em direção ao centro da cidade em ruínas. Quanto mais perto do centro do local de exame, mais fortes são os monstros e mais pontos ganharei. Se eu quiser participar da Estela do Destino, preciso estar pelo menos entre os 5 primeiros de Lanchi.
Então, vou para o centro da cidade. Caçar monstros devoradores de memória de nível F é a minha escolha. Qin Shuan estava passando por uma igreja em ruínas quando... Um pequeno grupo saiu de dentro. Uma pessoa olhou para Qin Shuan em choque. Shen Yao. Meu bom amigo que conheço desde o ensino fundamental. O que aconteceu com você nesses últimos dias? Você pediu folga e eu não consegui entrar em contato por telefone. Você está bem? Shen Yao perguntou descuidadamente. Estou bem. Depois de renascer. Tive pouco contato com produtos eletrônicos, então não vi as mensagens de Shen Yao. Que bom que você está bem. Você está sozinho? E Zhang Shuya e os outros? Deixa pra lá. Já que está sozinho, venha comigo. Shen Yao falou um monte. Abaixo a cabeça e sorriu silenciosamente. Isso mesmo, é assim que deve ser. Nós, os dois heróis celestiais, combinados, vamos detonar o Gaokao com certeza. Sobre minha entrada, Shen Yao se esforçou para apresentar. Estes são meus colegas de classe. Boa força, Qin Shuan é meu bom amigo. Venha conosco mais tarde, cuidem um pouco dele. Shen Yao apresentou. Eu acenei com a cabeça indiferentemente. Wei Tong e os outros três ficaram insatisfeitos com minha atitude. Mas por consideração a Shen Yao, eles não disseram muito. Apenas esperavam que essa pessoa não fosse tão descarada. Que ele saia sozinho depois de ganhar pontos suficientes para ir para a universidade, e não fique dependendo da equipe deles. Caminhando pelas ruínas, Wei Tong e os outros discutiam incessantemente sobre o Gaokao. Embora agora tenhamos mais uma pessoa na equipe, se nos esforçarmos, ainda devemos ser capazes de dividir os pontos anteriores. Du Ming me lançou um olhar de soslaio e então disse sobre sua própria entrada. Como ele não poderia ouvir a insatisfação deles? Mas não disse muito. Então levanto a cabeça e olho para as ruínas à frente à direita. Em minha percepção. Uma besta está se aproximando ali. Deve ser um agregado besta. Caminhei 2 passos. Shen Yao e os outros também pararam e olharam cautelosamente ao redor. Neste momento, nas ruínas à frente à direita. O som de bestas correndo soou. 18 bestas saíram correndo das ruínas. Um tanque de agregação de bestas, 12 cães-lobo H1 e 5 cobras de 2 caudas H1. Eu e Qin Shuan vamos segurar o tanque de agregação de bestas. Vocês resolvam os cães H1 o mais rápido possível. A expressão de Shen Yao era solene enquanto se apresentava para bloquear. Os outros 3 não disseram muito e correram com suas espadas de batalha. Tanque de agregação de bestas, como o nome sugere, alto ataque e alta defesa. Não é fácil matá-lo. Obviamente, Shen Yao também não tem habilidade de matar o agregado besta sozinho. Sua agilidade é flexível, desviando e se movendo com leveza como uma andorinha. Shen Yao lutou com o tanque de agregação de bestas por 4 ou 5 minutos. Quando Wei Tong e os outros 3 mataram todos os cães H1, eles se juntaram para cercar e matar o tanque de agregação de bestas. Em menos de 10 minutos, eles derrubaram todos os 18 monstros que apareceram. 27 pontos de renda, essa velocidade, no exame nacional. Mesmo esquema, 5 pontos para cada um, guardamos os 2 pontos extras. Qin Shuan aceitou calmamente seus 5 pontos. Já que ele recebeu o espólio da equipe, ele naturalmente agiria a seguir. A recompensa que ele dará a esta equipe definitivamente excederá em muito esses 5 pontos. Essa é sua confiança. Gu gu gu. Justamente neste momento, um som baixo veio das ruínas. É como o chamado de um fazão vindo do campo selvagem. Não é bom, são avestruzes espirituais reunidas. Pelo som, há pelo menos 10 avestruzes espirituais reunidas. Wei Tong e os outros ouviram o som. Seus rostos estavam sérios. Shen Yao também franziu a testa e sussurrou cautelosamente. Voltem primeiro. Imediatamente depois, eles viram avestruzes espirituais voando para fora das ruínas ao redor. Cercando-os no meio, cada um com 2 ou 3 metros de altura, com garras como cones de ferro. A pressão era total, e os rostos de várias pessoas mudaram drasticamente. Shen Yao sacou sua espada de batalha. Preparando-se para dar tudo de si. Mais tarde, tente me seguir o máximo possível e fuja daqui primeiro. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, ele viu uma figura passando por ele. Essa figura era extremamente rápida. Tão rápido que seus olhos não conseguiam acompanhar a velocidade do oponente, até que essa figura parou e quebrou o pescoço da avestruz espiritual como se estivesse pegando uma galinha. Só então eles puderam ver claramente a aparência dessa pessoa. Qin Shuan? Shen Yao ficou surpreso. Ele não despertou. Como ele pode ser tão poderoso? Então, Qin Shuan arrastou a avestruz espiritual em direção a eles.
Shen Yao riu alto e deu um soco em Qin Shuan. Quando você ficou tão bom? Massacre de monstros reunidos. Você não é um desperto de classe celestial, certo? Qin Shuan balançou a cabeça. Não. Eu sou um cultivador. Cultivador. As 4 pessoas ficaram um pouco surpresas. O cultivo não é uma disciplina para nutrir a vida? Como pode haver poder de combate? Antes ele convidou Qin Shuan para a equipe. Na verdade, ainda havia alguma pressão, afinal, esta equipe foi formada para atingir a pontuação das principais escolas. Inesperadamente, Qin Shuan é tão forte. Eles são os que abraçaram a coxa grossa. Lao Du, eu ainda sou bom nisso, certo? Shen Yao ergueu as sobrancelhas e olhou para Du Ming. Du Ming sorriu sem jeito. Já que Qin Shuan é tão poderoso, sugiro que continuemos avançando. Wei Tong se adiantou para acalmar a situação, dizendo, talvez nós consigamos mais de 1.500. Nesse caso, também podemos entrar em uma universidade de primeira classe. Eu também acho. Qin Shuan, o que você acha? Eu também não tenho nada a objetar sobre isso. Desde que vi Shen Yao, decidi ajudá-lo. O tempo passou rapidamente e chegou a noite. Em outro local, uma ruína cheia de ervas daninhas, o time de Zhang Shui avançava lentamente. Cuidado! Estamos nos aproximando do centro da cidade. Quase todos ao redor estão reunindo feras. Um garoto de óculos lembrou cuidadosamente, com Qin Shuan e aquele cara não desperto por perto, talvez tenhamos que ter cuidado e alertá-los. Agora que ele já foi embora, por que ainda precisamos ser discretos? Desapareçam todos. Zhang Shui estava um pouco arrependida. Não foi muito bom deixá-lo sair do time no último momento? Ele não despertou e escolheu o cultivo. Como ele vai passar no Gaokao desta vez? Outra garota, San Lindsay, sorriu. Minha irmã mais velha, Zan. Por que você está tendo esses sentimentos de bondade novamente? Justamente neste momento, há movimento à frente. Shen Ling lembrou em voz baixa. Todos ficaram em silêncio instantaneamente, olhando para frente com cautela. Eles viram uma besta alienígena da classe gato explosivo saindo correndo das ruínas à frente. Esta besta alienígena tem 1 metro de altura e 3 metros de comprimento. Todo o seu corpo é preto com 2 listras douradas da cabeça aos pés. Besta alienígena de nível F. Pantera de listras douradas duplas. Ela está ferida. Há um despertador de nível celestial caçando uma besta alienígena de nível F. Xiao Zong e Tang Yu estavam olhando fixamente para frente. Eles estão saindo. Os olhos de San Lin brilharam. Eles também queriam ver qual despertador de nível celestial estava caçando uma besta alienígena de nível F. Se fosse da própria escola deles, eles poderiam sair para conhecê-lo. Aquele é Qin Shuan. San Lin ficou chocada ao ver a figura de Qin Shuan entre as 5 pessoas que saíram correndo. A sorte desse cara é realmente boa. Ele realmente está com Wei Tong e os outros. Você conhece essas pessoas? Zhang Shui perguntou. Xiao Zong acenou com a cabeça. São todos despertadores da nossa escola. O time deles em nossa escola provavelmente pode entrar no top 30. A sorte de Qin Shuan é realmente uma merda. Ele realmente entrou no time deles. Os olhos de Zhang Shui estavam cheios de inveja. Eu só conheço Shen Yao. Eu não esperava que os outros fossem tão incríveis. Tang Yu estalou a língua. Esses caras são realmente corajosos. Eles realmente ousam caçar uma besta alienígena de nível F. Vamos dar uma olhada. Todos os perseguiram rapidamente. Hoje eles caçaram muitas bestas alienígenas. A maioria se concentrava em bestas estranhas de nível H, e só encontrou uma besta estranha de nível F ao anoitecer, e ele mesmo a matou. Inesperadamente, este leopardo dourado de 2 caudas explodiu com poder e escapou antes de morrer. Tenha cuidado. Ultrapassando uma alta parede em ruínas, ele agarrou Shen Yao, que estava correndo, e o leopardo dourado de 2 caudas estava quase sendo pego por ele. Escapou de novo. Por que você fez isso? Shen Yao olhou para Qin Shuan confuso. Antes que Qin Shuan pudesse falar, um som agudo de vento quebrando soou, e uma luz de lâmina refletindo luz dourada veio pelo ar, diretamente fixando o leopardo dourado de 2 caudas em um pedaço de ruína. Shen Yao vendo isso, não pôde deixar de respirar fundo. Se não fosse por Qin Shuan puxando-o agora, ele temia que o sangue espirrasse na hora. O vestibular não proíbe os candidatos de agarrar pontos, mas é raro agarrar pontos sem se importar com a segurança dos outros. Quem é? Shen Yao olhou furiosamente para a direção de onde a espada de guerra foi disparada, e 3 pessoas saíram das ruínas.
São 3 jovens vestindo uniformes escolares cinza-pretos, uniformes da escola Sunshine, os despertadores de grau celestial das 3 escolas superiores. Veitão e os outros reconheceram imediatamente, pessoas da 13ª escola. O que vocês estão fazendo aqui? Olhando para essa postura, vocês querem agarrar nossa presa? Zhao Wenxuan, que tinha uma franja reta, parecia ensolarado e bonito, mas neste momento ele estava olhando para Qin Xuan e os outros com uma expressão arrogante. Ouvindo as palavras de Zhao Wenxuan, Shen Ao ficou furioso imediatamente. O que significa sua presa, este leopardo dourado de 2 caudas? Obviamente, nós o ferimos e caçamos até aqui. Zhao Wenxuan sorriu calmamente e apontou para o leopardo dourado de 2 caudas que estava fixado na parede em ruínas e disse: De quem é essa faca? Shen Ao ficou sem palavras por um momento, olhando furiosamente. Veitão e os outros também perceberam que a outra parte queria agarrar sua presa, e todos cerraram os punhos. A outra parte são despertadores de grau celestial das 3 escolas superiores, e mesmo que eles subam juntos, eles não são necessariamente seus oponentes. Esta besta estranha foi morta por uma faca. E esta faca é minha, então esta besta estranha é naturalmente minha. Zhao Wenxuan ignorou a raiva de todos. Caminhou até a frente do leopardo dourado de 2 caudas que estava fixado na parede, removeu a espada de guerra e cutucou levemente com a ponta da faca. Jogou fora os dentes da besta do leopardo dourado de 2 caudas. Neste momento, uma pedra do tamanho de um polegar disparou. Com um som de din atingiu a parede em ruínas, e a força do impacto ricocheteou, atingindo os dentes da besta que Zhao Wenxuan havia jogado fora. Os dentes da besta ricocheteados voaram sem desvio, voando em sua direção, e então eu acenei com a mão. Peguei os dentes da besta diretamente na minha mão. Ah, um mestre! Os olhos de Zhao Wenxuan se condensaram. Olhando friamente para Qin Xuan, pessoas comuns realmente têm esses meios, um pouco interessante. Essa besta é nossa, então a lâmina inserida nela também deve ser minha. Me dê isso. Eu olhei para a espada de batalha na mão de Zhao Wenxuan, estendendo lentamente minha mão direita. Interessante. Já faz muito tempo que alguém se atreveu a ser tão arrogante na minha frente. Zhao Wenxuan foi divertido. Ele lentamente levantou o braço direito. A temperatura ao redor dele aumentou repentinamente. A grama ao lado de seus pés foi instantaneamente seca e começou a queimar. Um desperto de habilidade de fogo de grau celestial. Vou te dar mais uma chance. Entregue a espada de batalha com as 2 mãos. Ajoelhe-se e admita seu erro. Zhao Wenxuan lambeu os lábios, com chamas ao redor de seu braço direito. Como uma cobra de fogo vagando, parecendo extremamente assustador. Ele esperava que o oponente ficasse assustado com ele. E então a cena de se ajoelhar e implorar por misericórdia. No entanto, eu ainda estava calmo como a água, balançando lentamente a cabeça. Não precisa. Ha ha ha. Bom. Então seu Gaokao termina aqui. Zhao Wenxuan zombou e disse. As chamas enroladas em seu braço, como uma cobra venenosa saindo de seu buraco, vieram me atacar. Cuidado, Qin Xuan. Shen Ao e outros ficaram chocados quando viram isso. No entanto, aos meus olhos, tal habilidade é mais infantil e ridícula do que uma criança brincando com fogo. Até que eu estalei meus dedos, uma força espiritual cortou o ar e disparou. Puf! A cobra de fogo aparentemente incomparável, quebrou ao toque. Facilmente transformada em fogos de artifício por essa força espiritual, caindo e flutuando no chão. O quê? Ele realmente dispersou minha cobra de fogo. Como ele fez isso? Zhao Wenxuan e os outros 3 olharam seriamente para Qin Xuan. Interessante, de novo. Experimente minha dança selvagem das 2 cobras. Zhao Wenxuan ficou furioso quando seu movimento da cobra de fogo foi quebrado. Levantando os braços, cobras de fogo estavam enroladas em ambos os braços, vindo em minha direção. Pare! Qiao Zhenqin agarrou o ombro de Zhao Wenxuan. As chamas de Zhao Wenxuan se dissiparam. Ele olhou furiosamente para Qiao Zhenqin. O que significa? Ainda não chegamos ao centro da cidade. Não gaste energia aqui. Apenas uma besta de nível F, Marquios. Zhao Wenxuan também voltou a si quando ouviu as palavras. Droga, quase estraguei tudo. Considere-se sortudo. Depois de dizer isso, Zhao Wenxuan e Qiao Zhenqin se viraram e saíram daqui. E, nesse momento, uma voz suave soou novamente. Eu te deixei ir. Essa frase assustou Shen Ao e os outros, fazendo-os suar frio. Meu Deus! Esses despertadores de grau celestial da Escola Superior 3 já foram embora. Por que você ainda os provoca? Zhao Wenxuan já estava furioso. Ao ouvir as palavras do oponente,
Ele imediatamente ficou furioso e riu. Você está abusando da minha boa vontade. Eu arriscarei arruinar minhas notas para fazê-lo ficar deitado na cama por um segundo, eu disse friamente. Você pode tentar. Yao Zhenqin franziu a testa e ficou entre os dois. Ondas de energia surgiram em seu corpo e atacaram Qin Shuan, mas foram suprimidas por uma força invisível. O breve confronto deixou Yao Zhenqin descontente. Que estranho, essa pessoa é muito forte. Nesse momento, Yao Zhenqin não queria perder mais tempo e deu seu sabre de batalha para Qin Shuan. Isso te satisfaz? Eu balancei a cabeça. Dessa vez, deixo passar. Lembre-se, não haverá uma próxima vez. Zhenqin, não me impeça. Deixe-me dar uma lição nesse sujeito. Zhao Wenshuan era como um mastim tibetano enfurecido, mas foi firmemente impedido por Yao Zhenqin. É apenas um sabre de batalha. Dê a ele, disse Yao Zhenqin em voz grave. Não podemos atrasar os assuntos importantes por causa disso. No final, Zhao Wenshuan cerrou os dentes e suportou, virando-se furiosamente para ir embora. Shen Yao e os outros já estavam chocados com a operação de Qin Shuan. Eles sabiam que Qin Shuan era incrível, mas testemunhar Qin Shuan enfrentando um despertador de grau celestial e até mesmo tomando um sabre de batalha de suas mãos encheu seus corações de admiração. Eles foram para o centro da cidade. Nós ainda vamos? Perguntou Shen Yao. Vamos. Por que não iríamos? Eu disse calmamente. Enquanto isso, na área selvagem, no local do exame de admissão à faculdade, sob uma placa que dizia proibido entrar. 4 figuras em estado deplorável apareceram de repente. Por que parar? Perguntou um homem de meia idade carregando uma caixa de metal. Terceiro irmão, invadir ilegalmente o local do exame de admissão à faculdade. É uma violação das regras. Se formos descobertos, seremos severamente punidos, disse um jovem desalinhado. Com um braço envolto em bandagens. Que horas são? Se formos pegos por aqueles caras, estaremos mortos. Quem se importa com a violação das regras? Depois de dizer isso, o homem de meia idade carregando a caixa de metal pulou diretamente a cerca de arame farpado de 5 ou 6 metros de altura. E pulou para dentro do local do exame. Os outros 3 hesitaram um pouco e também entraram. Eles não haviam entrado há muito tempo. Mais de uma dezena de homens corpulentos apareceram. Não se sabe se eles entraram no local do exame. Ainda vamos persegui-los? Um perguntou. Perseguir? Primeiro, a fruta da mente é a fruta do mar de conhecimento. A eficácia medicinal é surpreendente. Contanto que haja um sopro de vida, pode ser salva. Devemos trazê-la de volta para a família. Na manhã seguinte, em um parque de diversões em ruínas, Shen Yao e os outros 4 estavam distribuindo tarefas. Agora, os monstros reunidos são tratados pela equipe de Shen Yao. Só agirei quando encontrar monstros de nível F. Nesse momento, um som de colisão ecoou nas ruínas. Ajudar colegas no galcal dá pontos extras. Então, Shen Yao e os outros se aproximaram imediatamente. Zhang Shuya! Shen Yao exclamou surpreso. Zhang Shuya estava em um estado deplorável. Ouvindo alguém chamando por ela, ela olhou para a fonte da voz. Qin Shuan! Assim que ela falou, seus olhos caíram como se os fios estivessem cortados. Nossa equipe encontrou muitos monstros reunidos. Fomos dispersos. Escapei com dificuldade. Os olhos de Zhang Shuya estavam vermelhos, chorando como uma flor de pereira na chuva. Volte, eu disse levemente. Então me virei para sair. Qin Shuan, nós realmente não vamos ajudá-la. Shen Yao alcançou Qin Shuan e perguntou surpreso, ela está atuando? As feridas em seu corpo são falsas. Suas pernas também estão bem. Eu balancei a cabeça. Então por que ela está fazendo isso? Shen Yao e os outros 4 ficaram boquiabertos. Eu suspeito. Que ela viu a força de nossa equipe e quer uma parte dos lucros. Essa mulher. É realmente ardilosa. Cuidado. Eu parei. Shen Yao e os outros imediatamente ficaram em guarda. Nesse momento, havia um monstro enorme na rua à frente. Como um tanque encharcado, ele invadiu as ruínas, derrubando as pedras quebradas voaram. Como um saco de areia, um golpe e um grito. Ela está ferida. Vendo isso, as expressões de Shen Yao e dos outros mudaram. Qin Shuan sacou sua espada de batalha. Ele infundiu energia espiritual e jogou a espada de batalha. A espada de batalha exalou um brilho frio e voou pelo ar. Bom! A espada de batalha atingiu o pescoço do monstro com precisão, prendendo-o nas ruínas próximas. Bom! O monstro preso na parede soltou um rugido baixo e rouco. Depois de lutar um pouco, ficou imóvel. Eu caminhei, peguei minha espada de batalha,
levantei os dentes do monstro, me virei e fui embora. Limpo e eficiente. Depois que eles saíram, mais 3 pessoas seguiram a partir da câmera, correndo na direção de onde vieram, e ao verem o vídeo sendo morto, suas expressões mudaram. Kiao Zenkin se aproximou, agachou-se para verificar. Quem foi? Qual ladrão pegou meus despojos? Zhao Wenxuan, furioso, pulou. A temperatura ao redor aumentou. Se controle. Kiao Zenkin repreendeu insatisfeito, franzindo ligeiramente a testa. Essa marca parece um pouco com a minha espada de batalha. Zhao Wenxuan ficou furioso ao ouvir isso. Droga, é aquele cachorro de novo. Não me deixe encontrá-lo. Desta vez, ninguém pode ajudar. Shen Yao e os outros ouviram um rugido vindo de trás. Então aceleraram para escapar deste lugar. Pouco depois das 4 da tarde, centro comercial em ruínas. Os 5 estavam no primeiro andar das ruínas, contando os despojos. Shen Yao e os outros estavam um pouco animados, falando sobre suas pontuações atuais. Em menos de 2 dias, eles já haviam obtido mais de 1000 pontos. Se esforçarem um pouco mais amanhã, 1500 pontos são possíveis. 1500 pontos. Essa é a linha de admissão para uma universidade de primeira classe. Em seguida, planejo caminhar sozinho. Eu disse. Juntar-se a esta equipe foi originalmente para ajudar Shen Yao a obter pontos. Agora que Shen Yao já conseguiu, não há necessidade de continuar, embora Wei Tang e os outros já tivessem uma premonição. Mas ao ouvir Qin Shuan dizer isso, ainda ficaram um pouco desapontados. Tudo bem. Mas tenha cuidado indo sozinho para o centro da cidade. Amanhã é o último dia do vestibular. O canal de Terra de Pontos só será aberto no site oficial após as 12 horas. Antes disso, é o mais caótico. Shen Yao lembrou. Eu acenei com a cabeça. Depois de me separar de Shen Yao, eu estava andando sozinho pelas ruas em ruínas. Tum tum tum. De repente, o prédio em ruínas coberto de videiras à sua direita foi atingido por um javali blindado, correndo como um tanque em sua direção. Qin Shuan estava prestes a atacar. Percebendo algo, retirou a mão e se esquivou para o lado. Xiu xiu xiu. Atrás do javali blindado, havia 3 estacas de gelo brancas grossas como coxas e com mais de 2 metros de comprimento. Disparando violentamente, as 3 estacas de gelo pareciam ter navegação. Precisamente cravado no javali blindado, prendendo-o firmemente ao chão. O javali blindado soltou um silvo. O sangue que acabará de sair congelou em gelo. Seu corpo também estava coberto por uma camada de geada. Não demorou muito para que ele passasse por ali. A figura perfurada saiu de perto do javali blindado. Qin Shuan saiu dos destroços de sua construção. Um olhar de surpresa brilhou em seu rosto sorridente. O que você está fazendo aqui? Esta é a parte central da cidade. Todos os tipos de bestas estranhas estão reunidos ao redor. Você é muito corajoso. Qi Shuai olhou para Qin Shuan curiosamente. Com um aceno de mão, o gelo no javali blindado derreteu. Um dente foi envolto em gelo, caindo em sua mão. Apenas andando por aí, eu disse casualmente. Conheço alguns velhos cultivadores. Eles geralmente gostam de pílulas e têm medo de bestas demoníacas até a morte. Você não parece ter medo de feras de nível S. Qi Shuai perguntou enquanto olhava. Pobre javali blindado. Pobre? Do que há para ter medo? O sorriso de Qi Shuai era tão brilhante quanto uma flor. É melhor você não andar mais para frente. Existem muitos despertadores de nível celestial agora. Eles estão todos no centro da cidade. Haverá grandes batalhas aqui com frequência. Você será afetado. Qi Shuai lembrou e então se virou graciosamente e saiu. Então eu continuei em direção ao centro da cidade. A noite caiu e as estrelas brilharam. Não estar acostumado sem energia espiritual é verdade. Lutar depende totalmente da energia espiritual. A noite tem um grande impacto em mim. Qin Shuan se virou. A caçada de hoje termina aqui. Amanhã vou caçar bestas demoníacas no centro da cidade novamente. Ele era como uma chita ágil. Ele saltou sobre as ruínas em alguns passos e desapareceu na escuridão. Cheguei a uma ruína relativamente intacta. Parei. Estava prestes a entrar quando de repente ouvi uma luta não muito longe. À luz da lua, ele viu mais de uma dúzia de bestas estranhas, atacando 3 pessoas. Vendo as roupas e os corpos das 3 pessoas, elas não deveriam ser estudantes. Qin Shuan não planejou agir. No mundo do cultivo, ele desenvolveu o hábito de evitar problemas, a menos que haja benefícios. No momento em que ele se virou, ele de repente ficou chocado. Seus olhos caíram sobre a medicina espiritual na delicada caixa de madeira que uma das pessoas estava segurando.
Não estou ouvindo errado, certo? Este mundo não está esgotado de energia espiritual? Como ainda pode haver medicina espiritual? Será que existem espaços estranhos como reinos secretos neste mundo? Embora a energia espiritual do grande mundo esteja esgotada, existe energia espiritual abundante nos reinos secretos. Pode cultivar ervas espirituais. Uma besta de nível superior rasgou o ar com suas garras e agarrou o homem delicado, derrubando-o, mas ainda abraçando Murre com força. Terceiro irmão, você vai primeiro, nós vamos dar cobertura. Que droga! Corta essa! Vamos juntos! Ele jogou uma fruta estranha. Xifeng também está desaparecido. Se eu voltar sozinho, como vou explicar ao sétimo mestre? Os três trabalharam juntos para romper o cerco da besta e rapidamente entrar em um túnel. Um rugido ecoou pelo túnel. Era o rugido de um tigre sanguinário, uma besta exótica. Os rostos dos três anciãos empalideceram diante da mudança repentina. A aliança recuou, mas a besta atrás deles já os perseguia, mostrando os dentes e as garras. Com lobos na frente e tigres atrás, eles não podiam avançar nem recuar. Parece que não vamos escapar desta noite. Wei Xiuan sorriu amargamente. Que pena que encontramos a fruta que poderia curar o vovô, mas não conseguimos trazê-la de volta. Justo quando Wei Xiuan se preparava para lutar até a morte, eles se viram sem saída. Uma besta exótica de nível F. Na mão deste jovem, era tão fraco quanto um cachorro selvagem, permitindo que ele matasse à vontade. Logo, todas as bestas de nível F ao redor foram mortas. Irmãozinho, muito obrigado. Wei Xiuan e os outros três agradeceram sinceramente. Eu balancei a cabeça levemente. Meus olhos caíram sobre o delicado Murre nos braços de Wei Xiuan. Wei Xiuan ficou chocado. Será que esse jovem também era um bandido? Ele gostou de seu tesouro estranho? Ele realmente escapou da boca do lobo apenas para entrar na cova do tigre? Irmãozinho, você deve ser um candidato ao Gaokao, certo? Você poderia me fazer um favor depois do Gaokao? Claro, diga. Eu sou Wei Xiuan da família Wei de Lan. Aqui dentro está uma fruta exótica. Gostaria de pedir a gentileza de entregar esta caixa à família Wei em 10 dias. Claro, naquela época, daremos a você uma recompensa suficiente, esperando que este jovem na frente dele não o ataque, considerando sua posição e a promessa de vingança. Fruta exótica. Ouvindo este nome, eu franzi a testa ligeiramente. Um nome muito estranho. Nem na vida passada, nem nesta, eu ouvi falar de algo assim. Wei Xiuan percebeu que eu nunca tinha ouvido falar dessa fruta. Ele explicou que a fruta exótica está nas profundezas da área selvagem, dentro de uma floresta envolta em névoa. Ela cresce em algumas árvores frutíferas peculiares. Essa fruta tem muitos efeitos milagrosos, como curar todas as doenças, aumentar a força, etc., continuou Wei Xiuan. No entanto, a floresta envolta em névoa é perigosa. Existem inúmeras feras exóticas poderosas, mesmo um desperto de classe celestial poderoso. Não pode ser descuidado lá dentro. Eu assenti em compreensão e disse: eu ouvi você dizer que procurar a fruta exótica é para curar seu avô. Wei Xiuan acenou com a cabeça. Sim, eu também entendo um pouco sobre isso. Se você não se importa, eu posso curar seu avô. Quanto à vingança, eu quero provar a fruta exótica. Eu disse diretamente. Wei Xiuan sorriu amargamente em seu coração ao ouvir isso. No final, ainda é para provar a fruta exótica. Irmãozinho, você salvou nossas vidas hoje. Originalmente, eu queria retribuir no futuro. Já que você precisa da fruta exótica, então esta fruta deve ser considerada como gratidão. Então, ele entregou uma requintada caixa de madeira para mim. Eu estendi a mão para pegá-la. Já que eu falei, depois que o Gaokao terminar, eu definitivamente visitarei a família Lingyi. Irmãozinho, então vamos nos despedir aqui. Wei Xiuan disse com as mãos em concha. Antes de partir, ele também lembrou, pessoas da família Shen também estão cobiçando esta fruta exótica. Agora que eu te entreguei, você deve ter cuidado. Eu acenei com a cabeça. Eu aceitei o lembrete gentil deles. Depois que Wei Xiuan e os outros partiram, arrastando seus corpos gravemente feridos, eu guardei os dentes na minha mão e também saí daqui. Eu não tinha ido muito longe, quando mais 15 figuras perseguiram apressadamente. Pirralho! Você viu 3 pessoas feridas passando por aqui? Eu balancei a cabeça. Droga! Como esses 3 caras conseguem correr tão rápido? O corpulento líder resmungou. Irmão Shen Hu, olhe a caixa nas mãos desse garoto. Quando Shen Hu olhou, um brilho frio brilhou em seus olhos.
Ele disse friamente. Pirralho, de onde veio a caixa em sua mão? Deixe-me dar uma olhada. Você está falando sobre isso? Eu tirei a caixa. Sim, sim, sim. Dê para mim. Shen Agao estendeu a mão para agarrar, mas não conseguiu agarrar nada. Eu pego a caixa de volta, eu achei. Pense bem. Shen Agao ficou furioso instantaneamente. Que droga, você está procurando a morte. A energia dentro do corpo explodiu, fazendo com que as pedras sob seus pés tremessem. Irmão Tigre. Não precisa disso, né? Se controle. Invadir o local do exame para matar candidatos tem consequências muito graves. A família Shen seria afetada. As pessoas atrás dele também se assustaram ao ver a raiva de Shen Agao. Shen Agao é um desperto de nível 4. Um soco casual pode gerar de 30 a 40 mil quilos de força. Ele poderia matar até um porco com um soco. As pessoas murmuraram. Parece que só podemos fingir que foi um acidente e matar esse garotinho. Bom, uma voz grave explodiu, e uma figura voou para longe. Com um estrondo, ele colidiu com as ruínas ao lado. As ruínas desabaram e o enterraram. Irmão Tigre, você não está pegando leve. E se você danificar o que está dentro da caixa? Agora a visão noturna é ruim, eles não conseguem ver a situação específica. Os dois correram para frente. Queriam pegar a caixa de Shen Agao para ver o que tinha dentro. Espere, é você? Onde está meu irmão Tigre? Corram! Em seguida, duas figuras voaram para longe novamente. Caíram nas ruínas onde Shen Agao o atingiu. Estou um pouco enferrujado. Vou alongar meu corpo. 9 transformações da Azur Kanglan é um manual básico para iniciantes da seita imortal Kanglan. Antes, eu podia destruir um planeta com um chute. Embora eu não tenha o nível de antes, é mais do que suficiente para lidar com alguns despertos. Todos os outros ficaram atordoados ao ver isso. Como esse candidato é tão forte? Ataquem juntos! Alguém gritou com raiva. As mais de 10 pessoas restantes explodiram em energia e correram para cima. Rugido! No momento seguinte, todos os mais de 10 voaram para longe, colidindo com as ruínas. Gritos de dor ecoavam sem parar. Eu caminhei até onde Shen Agao estava enterrado. Shen Agao estava sujo e cuspia lama em sua boca. Ele sabia que tinha se ferrado. Ele chutou uma chapa de aço. Ele definitivamente não conseguiria vencer aquele jovem. De repente, ele viu que estava olhando para ele. Ele entrou em pânico imediatamente. O que você quer? Você é o líder desse grupo? Não prestei atenção à pergunta de Shen Agao, mas perguntei levemente. Shen Agao balançou a cabeça apressadamente e disse: Não, não. Eu franzi ligeiramente a testa. Arrastando outra pessoa das ruínas, perguntei: Quem é o líder de vocês? Essa pessoa também não respondeu, apenas olhou para Shen Agao. Shen Agao começou a suar frio. Misericórdia! Shen Agao ajoelhou-se imediatamente, capaz de se curvar e se esticar. Encontra alguém mais fraco que ele, então ele é arrogante e dominador. Encontra alguém mais forte que ele, então ele é subserviente. Eu não me importei muito e levantei a mão para fazer um selo. Tocando o centro da testa de Shen Agao, uma luz dourada brilhou intensamente.